Você sabe que houve uma época na história da humanidade em que os cristãos eram jogados aos leões e submetidos a torturas indescritíveis para que negassem o Filho de Deus, para que renunciassem a Jesus Cristo. Muitos morreram, mas não negaram a sua fé. Alguns sofreram tanto que, apesar do sofrimento, não morreram, mas ficaram expostos, mesmo mutilados, mesmo feridos ou torturados, trazendo no corpo as marcas da tortura. Não negaram a fé e serviam como exemplo do que acontecia aos que seguissem Jesus Cristo. Mas aquelas marcas, as cicatrizes, os ferimentos, as mutilações acabavam falando como se fossem verdadeiras pregações. Naquele tempo, um jovem cristão foi torturado com um ferro em brasa, e os seus algozes se aproximavam com aquele ferro ardente, colocavam perto do seu rosto e diziam: negue o Cristo. E ele dizia: Jesus Cristo é o meu único Salvador. Aí colocavam aquele ferro em brasa no seu rosto. Era um grito de pavor que era repetido de tempos em tempos com a mesma oferta: negue o Cristo e te pouparemos. Mas ele respondia: como posso negar que Jesus Cristo é o meu Salvador? E ele continuava sendo torturado, enquanto todo o seu corpo era marcado como se ele fosse um animal, da mesma maneira que se marca o gado. Ali estava a marca do Império Romano, registrando naquele homem o que acontecia a quem se atrevia a servir o Cristo. Mas ele aguentou. Enquanto muitos apostataram da fé e desistiram, ele continuou ali, amarrado, sendo queimado, marcado, torturado, mas continuava dizendo: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. A dor foi tão grande e a tortura tão intensa que chegou num determinado momento, ele desmaiou e ficou ali pendurado pelas cadeias, pelas correntes, até que os soldados romanos disseram: o que faremos? Este homem não nega o Cristo. Ou nós o matamos, ou o soltamos. E alguém disse: é melhor ele solto, porque andando na rua todo marcado desse jeito, as pessoas ficarão com medo de servir ao Cristo. E assim aquele homem foi poupado. Mas ao invés de ser uma pregação das trevas para desanimar as pessoas, a vida daquele jovem passou a ser um sermão vivo, porque todos perguntavam para ele: como que você aguentou essa tortura? Como que você suportou todas estas marcas? Como que você não negou o Cristo? E ele dizia: é verdade. O sofrimento foi muito grande, a dor terrível, mas o tempo todo em que eu era torturado, eu via ao meu lado um varão vestido de branco que apontava para o céu. E quando eu olhava na direção em que o anjo apontava, eu via o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de braços abertos. Eu sabia que podia até morrer, que eu estaria salvo. E quando aquele jovem cristão dava esse testemunho, muitos se convertiam e recebiam Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. E eu estou me lembrando que aqui no Evangelho, no capítulo 6 de Atos, a partir do versículo 8,
está registrado o sofrimento do primeiro mártir, aquele que foi assassinado, apedrejado por falar de Cristo, por declarar que Ele é o Filho de Deus, o juiz dos vivos e dos mortos, o único Salvador da humanidade e o próprio Deus. No momento em que todos os seus inimigos irados se enfureceram contra ele e rangiam os dentes, aquele homem chamado Estevão, o primeiro mártir, estava cheio do Espírito Santo. E ele fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus Cristo, que estava à direita do Pai. E ele, de joelhos, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas os seus inimigos gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele, que o expulsaram da cidade e ali fora o apedrejaram. E as testemunhas que viram a sua morte também ouviram quando ele, Estevão, de braços abertos, olhava para o alto e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você que está ouvindo esta palavra, acredite nisto. Ainda que te torturem, ainda que te matem, jamais negue a tua fé. Porque eu te digo que ninguém pode te matar, ninguém pode te destruir. Jesus disse: não temais aqueles que podem matar apenas o corpo. Temei antes aquele que pode destruir o corpo e a alma, fazendo-os perecer no inferno. Sim, só Deus tem esse poder. Jamais renuncie à tua fé. Fique firme com Jesus Cristo. Continue falando do seu grande amor, do seu grande poder. Não se intimide diante de ninguém, porque na tua fé você possuirá a tua alma.